é o Hades. Agora entenda bem, eu poderia citar aqui Lucas capítulo 16, que fala a respeito da parábola do rico e Lázaro, que muitos iriam contestar, dizendo que é uma parábola, e eu teria argumentos para também contestar que não era parábola. Mas enfim, eu tenho muitos outros textos, como eu li aqui em 1 Pedro, que Jesus pegou os espíritos de prisão, aquelas almas que foram no tempo de Noé rebelde. Eu poderia falar, como tem dito aqui, o ladrão ao lado de Jesus crucificado, né? Hoje estará comigo no paraíso, Jesus falou. Eu posso citar também uma outra passagem, se o irmão me permitir, que se encontra aqui em Lucas, capítulo 9, versículo 28 ao 31. Antes da próxima passagem, pois não, eu queria só fazer uma interrogação, uma dúvida, porque com relação a essa questão de Jesus estar com o ladrão no paraíso, após 3 dias, Jesus ele se apresenta para Maria e ele diz assim: olha, não me detenhas, porque ainda não subi ao Pai. E se Jesus de fato estava com o ladrão no paraíso, certamente ele estava na presença do Pai, pois a Bíblia diz que lá está o trono do Pai. Então, como que o irmão enxerga essa questão? A pergunta é se Jesus ele estava de fato com o ladrão no paraíso, e também estava pregando aos espíritos em prisão, como o irmão colocou, como o pastor colocou muito bem, a questão é a seguinte: por que após 3 dias ele aparece para Maria e diz assim para Maria: não me detenhas, pois ainda eu não subi ao Pai? Sim, teria muitas... Foi exatamente os 3 dias onde ele estava sepultado. Bom, é verdade que ele disse isso, porém tem que ver em que sentido que ele não subiu ao Pai, tá? No sentido de glorificação, entendeu? É a mesma coisa. Existem alguns segmentos que dizem assim, ó, Jesus... ele não é Deus, porque ele falou: eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu, né? Então eles colocam situações que acham assim, não entendendo a divindade. Olha, veja bem, esse texto, isso eu posso dizer agora, no meu entendimento, que o Fábio falou: eu não subi para o Pai, não, no sentido de ser glorificado ainda, de ter consumado aquilo tudo que foi feito. Agora, o texto que acabamos de ler, em Lucas 23, 43, eu também posso afirmar. Então o que acontece aqui? O que é que Jesus disse? Então ele mentiu? Porque ele falou que hoje estaria no paraíso, não é? Então precisa ter uma compreensão, e eu posso de uma outra ocasião até dar uma explicação mais detalhada sobre isso, explicar se eu não subir para o Pai. Eu acredito que no sentido de ser glorificado, está entendendo? Então nesse sentido ele não tinha, vamos dizer, vamos colocar essa possibilidade assim, não subiu ao Pai, mas ele foi até o céu. Isso deixa claro. Porque o próprio Jesus falou ao ladrão, né? Hoje mesmo está comigo no paraíso. Agora, ao Pai, o Pai está aonde? Onde está o Pai? Ele está no paraíso, no trono, Pai. né? Agora, então, no trono, não é verdade? Então, é aí que entra a questão. Eu acredito piamente que Jesus, ele falou a verdade e isso se cumpriu. Paulo, aqui com outras referências que eu tenho dito, ele disse que subiu ao paraíso, entendeu? Então, como é que ficaria essa questão? Essa questão, eu acredito assim, de momento, eu explicaria o seguinte: no processo de glorificação em relação a tudo que ele ainda teria que fazer. Certo. Você falou que tinha um outro texto? Sim, sim. O monte da transfiguração, né, que deixa também aqui muito claro a respeito daqueles que não acreditam no sentido de Jesus, ou melhor, no sentido assim da alma consciente, está aqui em Lucas capítulo 9, versículo 28. Lucas capítulo 9, versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, o qual havia de se cumprir em Jerusalém. Interessante isso aqui, porque veja bem, aqui deixa claro que subiram Pedro, Tiago e João, aqueles que eram mais próximos de Jesus, e começaram lá. Daqui a pouco seu rosto transfigurou-se, as suas vestes se resplandeceram, e apareceram ali Moisés e Elias. Como já foi dito, Elias, ele realmente foi arrebatado, nós sabemos. Uma carruagem foi e o levou. Mas enquanto a Moisés, nós sabemos que a Bíblia deixa clara que Moisés havia morrido. Quem foi o sucessor de Moisés?
foi Josué. E Deus falou, ó, Moisés, meu servo é morto. E agora a incumbência de passar o Jordão e entrar na terra, agora seria dada a Josué, correto? Então, veja bem, mais um texto que coloca por terra a doutrina da inconsciência da alma após a morte. Porque Moisés havia morrido e a Bíblia está dizendo aqui, ele falava com Jesus a respeito da sua morte em Jerusalém. Certo. E tem outros, eu tenho até mais outros textos, mas eu acredito que esses textos aqui, talvez, né, são suficientes para deixar claro que nós cremos sim no estado de consciência da pessoa após a morte. Essa questão do monte da transfiguração não seria somente uma projeção, talvez, de Jesus, né, glorificado, porque se nós vemos o contexto aqui anteriormente, né, alguns textos antes aqui, naquela ocasião Jesus fala assim, em verdade eu vos digo que muitos dos que aqui estão, né, não morrerão sem que antes me vejam, né, no meu reino, no meu poder, né, ou seja, não seria talvez apenas uma projeção para que esses discípulos pudessem compreender, né, um pouco acerca do que seria Jesus no futuro, ali ver. É só uma indagação, é só uma pergunta. Né? Bom, a Bíblia deixa claro. A Bíblia fala que apareceu Moisés e Elias e falava com Jesus a respeito da sua morte em Jerusalém. Então eu não vejo nada de dificuldade em entender a Bíblia como ela fala. Eu entendo da maneira literal e real, como o texto deixa claro. Falava com Jesus. Eu não vejo nada de algo figurativo. Ali aconteceu algo literal. Eles falavam diretamente com Jesus. Sim. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Eu queria só agora entender uma questão. Ver como que o senhor consegue relacionar os textos que falam, né, como o senhor colocou aqui, que parece que dá a entender, né, para o senhor é algo claro, a inconsciência após a morte, com aqueles textos que mostram, no caso, a consciência, né? O que o senhor mostrou seria, no caso, a consciência. Consciência, e teria muitos outros aí. Que mostram a inconsciência, no caso. Sim, poderia também falar, né, em Apocalipse, capítulo 6, Sim. que fala daquelas almas que haviam sido mortas no período da grande tribulação, e elas clamavam, né, por justiça, elas clamavam por vingança. Está lá em Apocalipse capítulo 6, não é isso? Sim. Versículo 9 ao 11. E no entanto, o Senhor falou para ele, olha, ainda repousa um tempo que ainda não chegou o momento. Entendeu? Então eles clamavam, estranho, mas é a Bíblia, não é? E o que acontece? Repousar não é dormir. Você concorda comigo? Eu posso estar repousando e não estar dormindo. E tanto é que eles clamavam por justiça. E quem eram aqueles que clamavam? Eram almas que haviam sido mortas no período da grande tribulação. Porque nós sabemos que no período da grande tribulação muitos morrerão e os mártires derramarão seu sangue e selarão a sua fé com o seu próprio sangue. Mas no caso, essas almas que estão clamando embaixo do altar, elas não estão no paraíso? Sim. E assim, me parece, assim, se você vê o texto... Debaixo do trono. Sim. No inferno não é. O altar, no caso, o texto fala debaixo do altar. Sim. Não seria o altar de sacrifício, onde eles foram sacrificados? Não. Aí, olha, veja bem. Existe assim... Então vamos lá no texto, no Apocalipse capítulo 6. Vamos lá no Apocalipse capítulo 6, então. Apocalipse capítulo 6. Ó, veja bem. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11. Diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam que vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqui deixa claro, debaixo do altar, as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do seu testemunho e que deram. E continua dizendo, e clamavam com grande voz. Veja bem, clamavam, esse embaixo do altar, evidentemente que não pode ser da terra, porque aqui não está falando de corpo, está falando de alma. Mas as almas estão no paraíso. Como que você define assim, o que seria a alma? Assim, alma, pois não, eu vou definir o que é alma de uma maneira muito clara. E eu até coloquei aqui. Alma é a substância incorpórea, invisível do homem, inseparável do espírito, embora distinta dele, tá? Formada por Deus dentro do homem, consciente, mesmo fora do corpo. Ela é a sede das emoções, desejos, paixões,
cuja comunicação com o mundo exterior é manifesta através do